nós entendemos que seria importante, considerando que nós já tivemos uma redução, o BPTran, por exemplo, divulgou um dado que no primeiro semestre de 2013 foram quase 30% de redução dos acidentes de trânsito de vítimas relacionadas a todas as operações que o nosso batalhão de trânsito realiza. Então a escolha foi, vamos interiorizar. Ainda que seja impossível atingir os 853, vamos para as principais regiões. Montes Claros, se tiver uma festa próxima ali em Januário, se o coronel, o chefe de departamento pela Polícia Civil entender que deva fazer a operação, ele vai levar a operação para essas cidades vizinhas, mas vamos ao interior, vamos lá iniciar essa campanha com o objetivo de que se reduza. É claro que o ideal não foi atingido ainda. O ideal realmente é que a gente possa ter uma operação com uma concentração diária de 5, 6, 7, 8 operações, não só em BH, mas nesses municípios do interior que apontam um crescimento de morte no trânsito. Mas isso envolve recurso, é uma situação um tanto quanto complicada. Esse ano, para que você tenha uma ideia, para a expansão no interior foram gastos mais de 4 milhões de reais no que nós chamamos o kit, que é uma base comunitária, motocicleta, o etilômetro, o computador para que seja feito o registro policial. Então é caro e nós vivemos uma questão também de efetivo. Quando criamos uma operação de trânsito, por exemplo, cada operação ela tem pelo menos 7 agentes de trânsito. Quando a gente pensa na qualificada, que a imprensa tem chamado de labirinto, que foi uma ideia no sentido de aquele condutor que tem as redes sociais, que consegue identificar onde está a operação, aquele que já está estacionado num perímetro que foi cercado, esse não tem escapatória. Ele passará necessariamente por uma das operações. E é isso que eu queria até perguntar. Nos Estados Unidos, eu percebia que algumas ações da polícia se davam exatamente na frente dos lugares onde eles sabiam que as pessoas estavam bebendo. Nos Estados Unidos é diferente do Brasil, que lá você não pode beber em lugar público, tem que ser lugar fechado. Lugar público, eu digo lugar aberto, tem que ser lugar fechado. A polícia não poderia, por exemplo, parar nesses lugares onde tem muitos bares. A gente sabe que Belo Horizonte é uma região de muitos bares. Então tem ruas que parece que tem um bar a cada 5 metros. Então não seria interessante, de repente, a polícia parar ali e aquele indivíduo que a polícia já notou, visualmente falando, que ele está embriagado, ele foi para o carro dele, ligou o carro, quando ele arrancar o carro, ele já está configurando direção alcoolizada? Não seria interessante abordar aquele indivíduo, ao invés, por exemplo, de parar numa rua e aí ocorreu o fato dos caras avisarem uns para os outros, né, pelas mídias sociais? Aí a questão realmente é de operacionalização. Quando a gente pensa que se uma viatura policial integrada ou composta por 3 policiais militares, vamos supor que ainda tem uma viatura do BH Trans e da Guarda Municipal, uma única abordagem acabaria com uma operação noturna, porque esse indivíduo seria abordado e seria conduzido necessariamente para a Polícia Civil, porque seria preso, dependendo da concentração de álcool, seria preso pela prática do crime do artigo 306. E aí seria esvaziado. Então essa sistemática operacional, ela visa o quê? Ela visa você, num determinado perímetro ou numa determinada região onde ocorre a operação, que você aborde os veículos e que a operação ela permaneça independente da abordagem ou da condução dos infratores. Mas ele também não são 100% das abordagens, né? Do tráfego? Não. Isso acontece. Aí é o que eu digo, que é a questão da operacionalização. Exemplo, uma operação que é composta por 12 agentes de trânsito entre policial civil, policial militar, corpo de bombeiro, guarda municipal e BH Trans. Vamos supor que eles instalem uma operação na Avenida do Contorno com Cristóvão Colombo, por exemplo, e que abordem 100% dos veículos e que se submeta a exame 100% dos veículos. À medida que você vai fazendo as abordagens, que existe uma comprovação da prática do crime, essas pessoas, por força de lei, são conduzidas. E a operação tende a se desmantelar num intervalo, às vezes, até muito curto, num espaço muito curto de tempo. Quando se monta uma operação para o agente de trânsito ali, é impossível a ele saber quem ou quais as pessoas que estão alcoolizadas, é só com teste. E existe um grande outro problema, que aí é um problema já de mobilidade. Se eu paro e fecho uma via grande, como uma Afonso Pena, uma Contorno, uma Amazonas, uma Cristiano Machado,
e para 100% dos veículos, fatalmente o trânsito ficará retido e nós geraremos um problema para a comunidade muito grande. Então essa sistemática, que não é adotada aqui, é uma sistemática adotada em praticamente todo mundo, de existir uma blitz, que é aquela linha formada por operações que os veículos são selecionados para que se estacionem, para que sejam submetidos, ela é uma sistemática que visa a melhor operacionalização da ação. Agora, os guardas, os agentes de trânsito, eles estão muito bem preparados no sentido de, eles detêm dados estatísticos, a concentração, por exemplo, é maior com pessoas idosas, é maior com jovens, é maior com homem, é maior com mulher. Então, a operação ela é objetiva e tecnicamente direcionada. Já elimina vários candidatos ali logo no olhar, né? Não necessariamente, mas aí é aquela questão de trabalhar com uma margem da probabilidade da ocorrência, não é? É claro, já foram pegos inclusive adolescentes menores, já foram pegos jovens, já foram pegos adultos, homens, mulheres. Mas existe uma lógica de abordagem. Por exemplo, 75% da alcoolemia ela ocorre entre homens. E a parte maior entre homens até 35 anos de idade. Então você está numa operação por exemplo, que ocorreu quando fechamos ali a Raja Gabaga para pegar aquelas boates que existem no local. Se nós já sabemos que 75% das abordagens são homens e jovens que em regra, estão com alcoolemia positiva, a concentração de abordagens serão realizadas nesse universo de indivíduos, nesse perfil. Isso no sentido de otimizar a operação. Agora, o teste, a lei ficou mais rigorosa porque o teste do bafômetro agora não é mais obrigado, né? A pessoa tem outros fatores que o policial, o agente, ele pode observar para julgar se aquele indivíduo está ou não alcoolizado, né? Isso dificultou mais, por exemplo, para se comprovar a alcoolemia positiva ou não? Porque às vezes o cara fala, não quero fazer o teste, mas ele se vê notoriamente que ele está embriagado. Pelo contrário. Dificultou mais? Não, pelo contrário. Em verdade, a legislação anterior, até o final do ano passado, ela dispunha que conduzir veículo automotor com concentração igual ou superior a 6 decigramas de álcool por litro de sangue. Hoje, a legislação ela dispõe conduzir veículo automotor com alteração da capacidade psicomotora em decorrência do álcool ou de substância que causa dependência. Então, hoje, para que se tenha o crime, o que a lei ela exige não é a concentração. O Estado não precisa demonstrar a concentração de álcool, ele precisa demonstrar a alteração da capacidade psicomotora. E como? Aí o próprio artigo dispõe numa parte. Através do teste do etilômetro ou exame de sangue, que se comprove uma concentração igual a 6 decigramas, 0,34, é só uma conversão que daria, mas é a mesma taxa pretérita, ou através de qualquer outro elemento de prova que o agente de trânsito, naquele momento da abordagem, tenha que identifique essa alteração. Exemplo, não vou soprar, mas ao abrir a porta do carro, ele chega a cair no chão, não consegue andar, não consegue falar. E isso acontece, é impressionante. Eu estou presente em quase todas as operações do final de semana. É impressionante o que é visto. Realmente pessoas que conduzem numa situação, às vezes, de estado até de quase letargia. A pessoa fica... Então, na verdade, o exame de sangue ou o bafômetro vai servir apenas, posteriormente, só para classificar o indivíduo na infração. Por exemplo, se ele vai tomar aquela multa só de 1915 e ter a carteira apreendida, ou se ele vai responder um processo criminal. Né? Porque identificou que ele está embriagado, ele vai ser conduzido. E lá na delegacia, possivelmente, vai ser exigido dele o exame de sangue ou outro, para classificar qual é o nível de infração que ele está cometendo? Seria isso? Vou explicar melhor então. É direito fundamental previsto no artigo 5º da Constituição que ninguém é obrigado a fazer prova contra si. Sim. Então o cidadão ele não precisa soprar o teste em nenhum momento. Claro. Nem no momento da abordagem, nem no momento da lavratura do auto de prisão em flagrante. Mas como é que eles vão saber qual foi o grau do crime que ele cometeu? É a alteração, porque o crime hoje não depende mais do grau. O crime hoje é a alteração da capacidade. Então, se a pessoa ela já está num estado que ela já anda cambaleando, olho vermelho, aquele hálito etílico, que é o bafo do álcool mesmo,
não consegue se portar e articular uma conversa, a autoridade de trânsito ela já percebe o quê? Que tem alteração da capacidade psicomotora, independente do teste. Configurou a infração. Não, configurou o crime. O crime, pois é. Crime. Agora, por que eu mencionei que a alteração da legislação ela facilitou? Porque hoje o cidadão ele prefere soprar. Por quê? Porque ele parou numa operação. O agente de trânsito ou o policial militar, o guarda percebe que existem alguns sinais característicos. Ele diz, eu vou te conduzir, porque você está com hálito etílico, está com olho vermelho, você está com a fala desconexa. Ele hoje pode dizer o seguinte, bom, eu já sou conduzido de qualquer maneira, prefiro me submeter ao teste do etilômetro, por quê? Porque se a concentração for menor do que 0,34, eu não serei conduzido. Hoje, o exame do etilômetro, ele passa a ser, para o cidadão, até uma produção de prova para melhorar, para abrandar. A minha dúvida está no que você falou. Como é que o agente de trânsito vai saber se ele tem acima de 0,5 ou acima de 0,34? Já essa que é a explicação. Hoje, para a legislação, isso não importa. Em qual sentido? Para que você tenha o crime hoje, não precisa demonstrar que ele está... Qualquer volume já é criminoso. Não, o que você tem de demonstrar é alteração da capacidade psicomotora. Sim. Quando o cidadão, quando o condutor do veículo, ele faz o uso do etilômetro, do bafômetro, aí que a gente vai usar essa lógica do quantitativo. Se ele soprou e está abaixo de 0,34, ele tem só a infração de trânsito. Se ele soprou e está igual ou superior a 0,34, ele tem o crime de trânsito. Sim. Então, para ele, cidadão, é melhor soprar porque ele tem naquele momento como definir a sua situação. Sim. Aquele que não quer soprar, aquele que para numa operação e fala assim, não vou soprar o etilômetro, não quero fazer o uso, é meu direito. Ótimo. O agente de trânsito e os envolvidos na ação, ele fará uma análise técnica, a pessoa andando, a pessoa conversando, a pessoa se portando no tempo e no espaço. Se essa pessoa tiver numa situação de normalidade, ela será liberada, ou se ela mesma disser, não vou soprar porque eu já fiz ingestão de, por exemplo, uma lata de cerveja, ele vai lavrar só a infração de trânsito. Sim. Agora, uma pergunta, só em relação a isso. Muitas pessoas, uma época atrás, comentavam de balas, às vezes, ou bombons com licor, e que às vezes é detectado no bafômetro. E também outra pergunta, a pessoa que bebeu uma taça de vinho, quanto tempo que ela precisa esperar para poder sair de casa? A questão da bala, daqueles produtos de limpeza higiene bucal. Alimentos que são preparados à base de algum tipo de bebida. Esse tipo de alimento, ele não vai gerar no cidadão, no condutor do veículo automotor, essa alteração da capacidade psicomotora e muito menos a concentração de álcool no sangue. O que ocorre quando se eu pegasse esse pedaço de pão, colocasse aqui qualquer tipo de bebida, mordesse esse pão... No mesmo instante... No instante, o álcool ele fica na boca, é um sopro. Então, o que está na boca, em termos de concentração, ele vai para o aparelho, para o etilômetro e constata-se realmente. Mas, passado um tempo, a autoridade sempre dá ali 15 a 30 minutos para que aquela pessoa faça novamente a contraprova, certamente essa concentração que foi acusada, ela não estará mais presente. Então, esse tipo de preocupação não deve existir. Agora, é claro, numa das palestras educativas que a SEDES ela realiza, uma pessoa falou, mas e se eu comer 100 bombons? Então, não dirija. São perguntas assim, não tem como dizer se será ou não será, mas... Eu não aconselho você fazer o teste, né? Melhor que não. Então, essa primeira situação desses alimentos ou dos produtos de limpeza que tem álcool, o cidadão pode ficar tranquilo. Sim. No que tange, eu posso beber uma garrafa, uma lata, um copo, uma dose de alguma bebida destilada mais forte. Existe uma ideia geral, porque cada corpo, metabolismo, complexão física, se a pessoa está alimentada, se não está alimentada, isso pode alterar. Então não existe assim, a regra sua pode ser diferente da sua, que pode ser diferente da minha, que pode ser diferente do ouvinte. É certo que, como eu disse, condução não pode. Você tomar uma dose de qualquer bebida, ainda que não tenha um crime, se for pego, vai dar infração e essa multa. Tem que esperar um tempo. Então. Agora, se a concentração vai ficar 3 horas, 6 horas, 10 horas, tem pessoa que pode beber um pouco mais e que não vai ser tão traumático quanto para outra pessoa, isso é muito relativo. O que nós queremos, o que o Estado quer e o que a sociedade quer é que a pessoa tenha responsabilidade.